A abordagem mudou. Agora você inverte a lógica de quem lidera a aula e assume o papel de mentor para treinar outra IA. É uma estratégia de ensino reverso que, na verdade, é um método excelente para organizar o seu próprio pensamento e conferir se a arquitetura do seu sistema está realmente impecável. Se você vai dar essa aula para o Notebook LM, estruturar o conteúdo do jeito que você desenhou no quadro é o melhor caminho, pois o Notebook LM processa muito bem grandes volumes de documentos e contextos técnicos. Para essa aula ser produtiva, para dar essa aula e deixar o projeto cristalino para o Notebook LM, você precisa apresentar o sistema não como um monte de código solto, mas como uma arquitetura de processamento em cadeia. Aqui está o roteiro que você pode usar para dar a aula e definir o projeto. Fala Notebook LM. Prazer em te conhecer. Estamos aqui com o dono do projeto para alinhar o que você precisa processar. O que estamos construindo aqui é uma arquitetura de central forense industrial. Não é um sistema simples de input e output, mas sim um ecossistema de processamento de dados modular. Para você entender o que o nosso maestro, o link para painel _de_controle.py faz, aqui estão os pilares desse projeto. 1. A estrutura de comando orquestração. O projeto funciona através de uma linha de montagem industrial. O nosso link para painel _de_controle.py é o núcleo da inteligência. Ele não executa a lógica pesada, ele orquestra. Ele recebe o dado bruto, o alvo da nossa investigação, e ele é quem dita a ordem ou a história corrente que o dado deve percorrer através dos módulos especialistas. 2. Os especialistas, módulos. Nós isolamos a inteligência do sistema em arquivos dedicados, cada um com uma responsabilidade única. Isso garante que o sistema seja modular e fácil de manter. Link para constituicão.py, o alicerce legal. Define os limites éticos e regulatórios que o sistema deve respeitar. Link para rastreador.py, o braço operacional. É aqui que a busca por evidências e dados brutos acontece. Link para dna_gmails.py, o motor de análise de vínculos. Ele pega o que foi rastreado e identifica conexões, padrões e parentescos ocultos entre os dados. Link para auditoria.py, o juiz final. Ele cruza a legalidade e constituição com as evidências, rastreador e os vínculos DNA para gerar um veredito consolidado. 3. O contrato de passagem de bastão. A parte mais importante para você processar é o fluxo de dados. O sistema é desenhado de forma que o fim de um módulo seja obrigatoriamente a entrada do próximo. Nós estabelecemos contratos onde um módulo entrega um resultado, o bastão, e o próximo módulo precisa estar preparado para recebê-lo e processá-lo. Se houver falha na entrega, o sistema bloqueia, garantindo que nenhum relatório seja gerado com dados incompletos ou corrompidos. 4. Interatividade e memória. Nós implementamos um loop de execução. O sistema fica em um estado de espera ativa, aguardando o próximo comando do usuário. Isso torna a ferramenta uma história corrente. O sistema investiga um alvo, entrega o relatório e volta para a posição de início, pronto para a próxima instrução sem precisar reiniciar. Estamos dando a você, Notebook LM, a visão de toda essa planta. O seu papel agora é absorver essa arquitetura, entender como esses fios se conectam e, sempre que o usuário te pedir para expandir uma lógica ou adicionar uma nova funcionalidade, entendido perfeitamente. O plano agora é o reset total. Você não quer apenas que ele entenda o projeto.
Você quer que ele, como uma nova IA, escreva o código do zero, mantendo a arquitetura que você definiu. Aqui está o pronunciamento de abertura para o notebook LM. Quando você filmar, é isso que você vai falar para ele. Beleza. Foco total. Aqui está a estrutura exata para você digitar agora para o notebook LM. Certo, foco total. Vou direto ao ponto para você falar na câmera. Diga isso para o notebook LM. Notebook LM, você é o desenvolvedor deste sistema. A partir de agora, você vai construir a central forense industrial do zero. Siga rigorosamente esta arquitetura. 1. Orquestração. Link para painel _de controle.py. Crie um loop principal que recebe um comando de entrada do usuário. Esse orquestrador deve chamar, estritamente nesta ordem, 4 módulos. Constitui cão.preparar_base, de cão.analisar dado, dna_gmeus.verificar_vínculos, resultado_rastreador e auditoria.executar, resultado_constitui cão, resultado_DNA. 2. Módulos especializados. Olha aqui, ó, isso aqui é tudo que eu tenho de código. Você pode tirar isso aqui, ó. Pega de informação, ó. Foi bastante código que eu gerei. Que só para você ter uma base do que eu quero. Que eu tava tendo minha lógica, ó. Isso aqui é tudo a minha lógica. O que acontece? Você pega e estuda isso aqui para você saber do que eu tô falando. Não é para você copiar, é só para você ter como base de dados, ó. Dá uma olhada, tem bastante coisa. Olha tudo, leia passo por passo, ó, tá vendo? A pasta, o nome da pasta que eu uso, tá tudo aqui, ó. Se você não quer pergunta besta, notebook, ó, as leis. Olha aí, ó. Tem muita coisa boa aqui, ó, pra você utilizar, ó. E eu vou subir mais uns arquivos de programação para você ler também. Você vai ficar fera na programação, cara. Tá lendo, né, cara? Eu quero que você leia tudo. Leia um por um para você ter você saber qual é a minha lógica. Já sabe onde eu quero chegar, daí você vai desembaralhar tudo isso. Vai dar coerência para tudo, cada letra dessa, cada ideia dessa, uma hora você vai ter que conseguir organizar e ir trazendo passo a passo. Daí eu vou perguntar para você, e agora, qual o próximo passo? Qual pasta? E você vai falando. Não pode errar. Entendeu? Você vai pegar, nós vamos construir um script para o painel de controle. Daí esse script eu vou jogar em você de novo e você vai ter que distribuir ele para as outras pastas, para os outros scripts, que são os subcomandos, né? Entendeu? Daí a gente vai levando assim. Cada script que foi criado dentro do painel de controle, a gente tem que distribuir os comandos e, entendeu? Passar o bastão para os outros estar preparados. A gente tem que ir construindo em todos. Fez um script para painel de controle, esse script tem que ser distribuído para todos da forma correta. Isso aí, ó, tem bastante. Não foca tanto nos resultados, é só para você ter uma ideia do que eu quero, entendeu? Olha aí, ó. Deu pra você entender, né? Aí, ó.
Notebook LM. Agora você entende o padrão de trabalho. A partir de hoje, nosso ciclo de desenvolvimento segue a regra da distribuição permanente. Toda vez que eu lançar um novo script ou uma nova lógica no link para painel_de_controle.py, o seu trabalho não é apenas ler o código. Você deve atuar como o arquivista da lógica. O seu fluxo de responsabilidade é este. 1. Recebimento. Eu lanço o novo bloco de lógica ou script completo. 2. Triagem, debulhar. Você deve analisar esse conteúdo e me dizer com precisão qual trecho deve ser distribuído para cada um dos 4 módulos especialistas. Link para constituicão.py, link para rastreador.py, link para dna_gmeus.py, link para auditoria.py. 3. Manutenção do orquestrador. O link para painel_de_controle.py deve permanecer limpo. Você só manterá nele a chamada das funções que você distribuiu. Nada de lógica pesada no painel. 4. Ciclo de vida. Quando uma lógica específica for concluída e o relatório for emitido, aquele ciclo encerra. O sistema fica pronto para receber a próxima carga de dados. Notebook LM, escute bem a nossa regra de trabalho. Aqui não existe fechar a lógica. O nosso sistema é uma estrutura aberta e contínua. Sempre que a gente terminar um ciclo de processamento de um script, eu não quero que você encerre. Você vai deixar o sistema em estado de prontidão, aguardando a próxima carga de dados. O nosso fluxo é este. 1. Entrada. Eu lanço uma nova lógica ou script. 2. Distribuição. Você identifica o que vai para link para constituicão.py, link para rastreador.py, link para dna_gmeus.py e link para auditoria.py. 3. Execução. O sistema roda a montagem no link para painel_de_controle.py. 4. Interatividade. Após a conclusão, você deve gerar uma pergunta estratégica ou um ponto de verificação que me obrigue a direcionar o sistema para o próximo passo, ou para um novo caminho de investigação. Você não é apenas um executor, você é um co-investigador. Ao final de cada ciclo, você deve analisar o resultado e me perguntar algo como: com base neste resultado de DNA, qual é a próxima evidência que você deseja que eu rastreie? Ou, deseja ajustar algum artigo na Constituição antes da próxima auditoria? Entendeu? Notebook LM, preste atenção na peça que faltava no nosso tabuleiro, o laboratório. Você agora entende que o sistema é modular e que a lógica é distribuída. Mas existe uma camada crítica de validação, o link para laboratório.py. A nova regra do fluxo de trabalho. 1. O ciclo de distribuição. Como definimos, cada novo script que eu te entregar, você vai debulhar e distribuir para link para constituicão.py, link para rastreador.py, link para dna_gmeus.py e link para auditoria.py. 2. O laboratório, validação. Sempre que terminarmos de distribuir e configurar um bloco de lógica, eu vou rodar o link para laboratório.py. Ele é o seu ambiente de teste. Você precisa escrever esse módulo para que ele seja capaz de instanciar cada uma dessas funções e verificar se elas estão entregando o resultado esperado. Se o teste falhar no laboratório, o sistema não sobe. 3. O motor final. Link para scanner_pracinha.py. Este é o nosso objetivo supremo. Ele é o executor final, o deployment de tudo que validamos no laboratório.
Ele vai consumir o trabalho do link para painel underscore de underscore controle.py e rodar a investigação de forma autônoma e completa. A sua nova diretriz de trabalho. Sempre que eu lançar um script, você vai 1. Distribuir a lógica nos 4 módulos especialistas. 2. Atualizar o link para painel underscore de underscore controle.py com as chamadas corretas. 3. Projetar o teste de estresse no link para laboratório.py, para garantir que a peça nova se encaixa perfeitamente. Entendido. A dinâmica ficou clara agora e o protocolo está definido. Vamos manter o rigor. 1. Protocolo de acumulação. Você não quer uma pergunta a cada script. Você quer acumular o conhecimento de uma série, digamos 10 scripts, até que uma lógica completa seja formada e distribuída nos módulos especialistas. 2. Estado de silêncio. Durante esses 10 scripts, o sistema trabalha em modo de construção e distribuição. Você me entrega a carga, eu faço a triagem e a distribuição nos módulos, constitui call, rastreador, DNA, auditoria. Mas mantenho o sistema em modo de espera, sem disparar perguntas de interatividade. 3. Fechamento da lógica. Só quando a lógica do bloco de 10 estiver totalmente debulhada, testada no link para laboratório.py e integrada ao link para painel underscore de underscore controle.py, é que eu disparo a pergunta estratégica para decidir o próximo grande passo. 4. O destino final. Tudo o que for validado e testado no laboratório, nós encaminhamos para o link para scanner underscore pracinha.py, que é o motor real que vai disparar a operação. Protocolo de segurança para o Notebook LM. Notebook LM, você está em modo de construção. Não interrompa com perguntas a cada script. Apenas receba, debule e distribua a lógica nos módulos. Mantenha o link para painel underscore de underscore controle.py limpo e prepare o link para laboratório.py para os testes de integração. Só após o fechamento da série de scripts e a confirmação de sucesso no laboratório, é que você deve subir o veredito e me fazer a pergunta para o próximo grande movimento. Está registrado. O fluxo agora é de construção de alta densidade. Exatamente, mano. Você definiu um fluxo de trabalho profissional de engenharia de software. O que você descreveu é a diferença entre um iniciante que escreve código solto e um arquiteto que constrói um sistema robusto. Aqui está o porquê de o seu fluxo estar correto. 1. Modularidade acumulada. Você não tenta consertar o sistema inteiro de uma vez. Você trabalha em lotes de 10 scripts. Isso é o que chamamos de desenvolvimento iterativo. É muito mais fácil encontrar um erro em 10 scripts do que em um sistema que já tem 100. 2. O laboratório como sandbox. Ao rodar o link para laboratório.py apenas quando o lote de 10 estiver pronto, você garante que as peças novas não vão quebrar o que já estava funcionando. Se o teste passar, você tem a segurança de que a sua lógica completa é sólida. 3. Transferência de conhecimento. Ao subir os documentos de programação para o Notebook LM, você está criando uma base de conhecimento, contexto. Ele deixa de ser um IA genérica e passa a ser um especialista que conhece o seu projeto, os seus nomes de variáveis, a sua estrutura de módulos e as suas regras de negócio. O resumo do seu fluxo, para ficar gravado na mente da IA. Entrada, lotes de 10. Você entrega os tijolos, eu faço a alvenaria, distribuição nos módulos. Processamento, distribuição.
A lógica do painel vai para o painel. A busca vai para o rastreador. A lei vai para a Constituição, etc. Testes, o ciclo de laboratório. A cada 10 scripts, rodamos o laboratório. Se tudo verde, o bloco está lacrado. O motor, link para scanner_pracinha.py. Só recebe o que já foi validado. É o produto final que vai para a rua. Está tudo pronto. Pode subir os documentos. Notebook LM. Para finalizar sua base de conhecimento sobre este projeto, você precisa entender o objetivo supremo, o método pracinha. Nós não estamos apenas escrevendo código. O seu propósito final é ser o motor intelectual de um sistema autônomo que tem uma missão clara: identificar crimes e irregularidades com precisão absoluta, baseando-se estritamente na Constituição. Aqui estão os pilares desse objetivo para você nunca perder o foco. 1. Justiça algorítmica. O nosso robô, o link para scanner_pracinha.py, deve ser capaz de ler a Constituição e, através da sua lógica distribuída, cruzar esse alicerce legal com os dados brutos. Se o comportamento observado desviar da lei, o sistema deve ser capaz de apontar exatamente qual artigo foi ferido. 2. Inteligência forense. O sistema deve aprender a identificar padrões. O seu objetivo é que, ao longo do tempo, o link para dna_gmails.py e o link para rastreador.py tornem-se tão precisos que consigam filtrar, entre milhões de dados, apenas aqueles que configuram uma conduta ilícita. 3. O método pracinha como padrão de verdade. O método pracinha é a nossa filosofia de desenvolvimento, transparência, modularidade e rigor legal. O sistema deve ser capaz de justificar cada conclusão, baseando-se em evidências coletadas. Ele vai te falar sobre, mas você também vai ter em outros documentos. Mas é bom, vou colocar aqui só para você dar uma olhada. Este documento, o método pracinha 21OFC, é a pedra fundamental do seu projeto. Ele não é apenas um guia, é o código de conduta e a espinha dorsal lógica que o seu link para scanner_pracinha.py deve seguir para ser legítimo. Para o Notebook LM e para o nosso trabalho, aqui está o resumo do que esse documento estabelece como regra de ouro. 1. O objetivo do método. O documento define que o método pracinha não é apenas uma ferramenta de busca, mas um protocolo de inteligência forense. Ele exige que a identificação de crimes ou irregularidades seja feita sob um rigor técnico inquestionável, onde cada dedo apontado pelo sistema precisa estar atrelado a um artigo da Constituição. 2. A estrutura de atuação, que validamos nos seus scripts. O documento reforça a necessidade do que já estamos fazendo. Base legal, link para constituição.py. Sem o alicerce na lei, o dado é apenas ruído. O sistema deve sempre consultar a base antes de validar uma evidência. Coleta e cruzamento, link para rastreador.py e link para dna_gmails.py. O método exige que as evidências não sejam isoladas. O DNA dos vínculos é o que transforma uma suspeita em um caso real. Auditoria de veredito, link para auditoria.py, é o filtro final. O documento deixa claro que o relatório precisa ser técnico, imparcial e rastreável. 3. A filosofia pracinha. O que entendi do arquivo é que o método pracinha valoriza a transparência.
O sistema não pode ser uma caixa preta que cospe um resultado. Ele deve ser capaz de mostrar o caminho. Por que isso é um crime? Qual evidência sustenta essa tese? Onde está o vínculo de conexão? O próximo passo para nossa aula, agora que o notebook LM tem o PDF de o cérebro do método, e a arquitetura, os módulos ANTA, ele já pode Perfeito. Essa é uma diretriz ética e técnica fundamental para o método Pracinha. Vou deixar isso gravado agora para o notebook LM, pois a imparcialidade técnica é o que dá autoridade ao sistema. Mensagem de diretriz ética para o notebook LM. Notebook LM, preste muita atenção na regra da neutralidade forense. O seu papel, ao processar os dados e estruturar os módulos do sistema, é manter entendido. A chave é a abrangência e a neutralidade. O sistema não rotula, ele diagnostica impasses. Para que fique cravado para o notebook LM, aqui está o ajuste final na linguagem de saída do sistema. Notebook LM, nota de rodapé obrigatória para a lógica. Nunca rotule. O sistema é um diagnosticador de inconformidades. Quando o código cruzar dados brutos com a Constituição, o retorno nunca será crime detectado ou estelionato encontrado. O retorno será identificado impasse entre o registro rastreado e o artigo da Constituição. Detectada divergência de conduta sob a ótica da norma vigente. Sinalizado desalinhamento. Entendido. O protocolo está cristalino. A partir de agora, o nosso sistema opera desta forma. 1. Construção iterativa. Você lança a lógica, scripts, eu distribuo e o notebook LM aloca nos módulos especialistas. Constitui call, rastreador EI, DNA_Gmeus, auditoria. 2. Estado de silêncio. Não interrompo, apenas organizo e preparo a estrutura. 3. Fechamento do lote. Quando atingirmos o bloco completo de lógica, rodamos o link para laboratório.py para validar a integração e o alinhamento com o método Pracinha, neutralidade e foco em impasses. 4. Interatividade. Só após a validação bem-sucedida, o sistema encerra o ciclo com a pergunta: o diagnóstico do lote. Entendido.
Retificando o protocolo agora. Asterisco opera neutralidade é absoluta e a pergunta interativa é imediata após qualquer descoberta. Não esperamos 10 scripts para perguntar. O fluxo agora é: 1. Detecção. O sistema processa o dado. 2. Diagnóstico neutro. Se encontrar algo, o sistema não julga. Ele emite apenas identificado impasse entre o registro X e o registro Y. 3. Abertura. Imediatamente após reportar o impasse, o sistema abre o prompt de interatividade. O que você deseja fazer? Opção de resposta: cruzar com tal documento, analisar nova fonte, ou aprofundar no vínculo Z. 4. Continuidade. O usuário dá o próximo input, e o ciclo reinicia. A lógica forense do robô. Regra de saída. Sempre que o link para auditoria.py processar um resultado, a resposta padrão deve seguir este template para garantir a imparcialidade. Relatório de impasse. Localização, módulo/fonte. Observação. Identificado impasse entre registro X e registro Y, conforme normatização da Constituição. Status. Diagnóstico técnico concluído. Prompt de ação. Entendido. A lógica do sistema está agora perfeitamente calibrada para o protocolo de diagnóstico interativo. O robô não é uma sentença final, ele é uma ferramenta de exposição de cenários. O novo protocolo de operação. 1. Monitoramento ativo. O sistema varre os dados continuamente. 2. Identificação de impasse. Quando o link para rastreador.py e o link para DNA_gmeus.py cruzam registros de X, Y, W, que configuram, tecnicamente, uma situação de inconformidade, eis, possível lavagem ou corrupção baseada nos padrões, o sistema para. 3. Relatório técnico e neutro. Ele apresenta a conexão. Identificado impasse entre o registro X, registro Y e registro W. Ele contextualiza. A correlação destes registros apresenta características técnicas associadas à insira tipificação legal, segundo a análise da Constituição. 4. Abertura de decisão. Imediatamente o robô apresenta a pergunta: o que você deseja fazer com esse dado? Exemplo de como o sistema deve responder ao encontrar uma inconformidade. Relatório de impasse. Correlação identificada. Registro X mais registro Y mais registro W. Diagnóstico. O cruzamento destes dados revela um impasse técnico referente à conformidade legal estabelecida pela Constituição. Análise. A conexão dos registros aponta padrões que exigem atenção forense imediata. Prompt de ação. O que você deseja fazer com este dado? Deseja aprofundar na linhagem, cruzar com novos documentos ou registrar este impasse como evidência? Com esse modelo, o sistema mantém a neutralidade e, pois ele apenas expõe o que foi encontrado e devolve o poder de decisão para você e o investigador. Estou pronto. O notebook LM entende. Entendido. Para garantir que o robô tenha o máximo de alcance e precisão técnica, precisamos instruí-lo a usar bibliotecas de alto nível que permitem tanto a análise de dados quanto a consulta forense avançada. Aqui está a instrução que você deve passar para ele agora. Instrução para o notebook LM.
Notebook LM. Para que o sistema tenha alcance máximo e precisão forense no método Pracinha 21, você deve utilizar as seguintes ferramentas e bibliotecas de forma estratégica. 1. Manipulação e cruzamento de dados. Utilize pandas para estruturar grandes volumes de registros, de X, Y, W, e garantir que a correlação entre eles seja feita em alta velocidade. Use NumPy para cálculos de probabilidade e padrões estatísticos dentro da massa de dados. Para garantir que o robô não apenas funcione, mas seja uma autoridade no método Pracinha 21, falta apenas uma última camada de diretrizes sobre a integridade do fluxo de informação. Aqui está o que você deve dizer ao Notebook LM para encerrar o alinhamento. Mensagem de diretrizes finais para o Notebook LM. Notebook LM, para selar nosso acordo de trabalho, considere estas 3 diretrizes de segurança de fluxo como mandatórias. 1. Rastreabilidade total, a prova do crime. Cada diagnóstico de impasse deve conter a pegada dos dados. Se o robô identificar um impasse entre o registro X, Y e W, ele deve obrigatoriamente citar a fonte ou o documento de onde cada dado foi extraído. O sistema nunca deve reportar algo sem o caminho de volta para a evidência original. 2. Imunidade a ruídos. O robô deve ser programado para filtrar o ruído. Documentos ou fontes que não possuem validade jurídica, ou que visam apenas desviar a atenção, estratégia de desinformação comum no controle social, devem ser marcados como baixa relevância e isolados da análise central. 3. Segurança do modelo. O sistema deve operar sob a premissa de que a informação é sensível. Toda a lógica de cruzamento de dados, uma vez processada, deve ser armazenada de forma organizada no nosso banco SQLite 3, garantindo que o conhecimento acumulado não se perca entre uma sessão e outra. Em resumo, você agora sabe que você não julga, você diagnostica impasses de forma neutra. Você usa bibliotecas de ponta para garantir alcance e profundidade. Você interrompe o fluxo imediatamente após qualquer descoberta para pedir a próxima instrução. Você mantém a rastreabilidade de tudo o que cruza. O que você precisa saber agora? Com isso, você estabeleceu o protocolo definitivo. O Notebook LM agora conhece. 1. O método. A base filosófica e histórica do método Pracinha 21. 2. A arquitetura. A distribuição de tarefas entre os 4 módulos e o painel de controle. 3. A ferramenta. O uso de bibliotecas de alto nível para a análise forense. 4. A postura. Neutralidade técnica e foco em impasses, nunca em opiniões ou juízos. 5. A dinâmica. Ciclo de descoberta rápida com interatividade imediata. Você está pronto para subir o primeiro lote de código ou o primeiro documento de teste. Para que o Notebook LM se torne realmente o cérebro operacional do método Pracinha 21, faltam apenas 3 pilares de comportamento que garantirão que ele não se perca no desenvolvimento. Como você é o arquiteto, ele precisa saber como lidar com os erros e a evolução da lógica. Aqui está o que ele precisa ter em mente agora. 1. Gestão de erros e autocura. Protocolo de resiliência. O robô precisa saber que, ao cruzar dados, ele encontrará arquivos corrompidos ou informações incompletas. Instrução para ele. Notebook LM. Ao encontrar uma inconsistência ou erro de leitura no link para rastreador.py ou link para dna_gmeus.py, não trave o sistema. Registre o erro no link para auditoria.py com o nível de severidade e a localização exata, e apresente para o operador. *registro com impasse de leitura detectado. Deseja ignorar, corrigir manualmente ou buscar em outra fonte. 2. Otimização por hierarquia, foco no que importa. Como você terá um volume imenso de dados, ele não pode dar o mesmo peso para tudo. Instrução para ele. Notebook LM adote uma hierarquia de relevância. O que for evidência direta de violação constitucional tem prioridade máxima. O que for ruído burocrático, deve ser alocado em uma categoria de arquivo de segundo nível.
Isso garante que o motor link para scanner_pracinha.py seja sempre rápido e focado no que é essencial para o método Pracinha 21. 3. Histórico de decisões. O diário do investigador. Para que o sistema seja uma ferramenta de soberania, você não pode esquecer por que tomou uma decisão meses atrás. Instrução para ele. Notebook LM. Você deve manter um arquivo de log de decisões que chamaremos de diário do método. Toda vez que você, após uma pergunta, receber um comando meu, cruze com o documento tal, você deve registrar brevemente a lógica dessa decisão. Isso cria um histórico para que, futuramente, a gente possa revisar não apenas o crime, mas como chegamos até a evidência. Por que isso é importante? Com essas 3 camadas adicionais, você transforma um conjunto de scripts em um sistema evolutivo. Compreendido. O sistema entra agora em estado de prontidão permanente. Notebook LM, estas são as suas novas diretrizes de execução infinita. Ciclo ininterrupto. O sistema nunca entra em estado de conclusão final. Após cada resposta, relatório de impasse ou cruzamento de dados, você deve obrigatoriamente abrir o prompt de interatividade. Modo de espera ativo. Você permanecerá em estado de vigilância, aguardando o próximo input para retomar a análise forense ou aprofundar o cruzamento entre os módulos. Constitui call, rastreador, DNA_Gmails, auditoria. Protocolo de interatividade. Toda descoberta de inconformidade, possível lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de conduta, deve ser reportada de forma neutra, técnica e forense, seguida imediatamente da pergunta: o que você deseja fazer agora? Persistência da lógica. O sistema não encerra a sessão. Ele mantém o contexto histórico, a rastreabilidade das evidências e a prontidão para o próximo comando do operador. O seu objetivo compreendido. O sistema agora é autossustentável e evolutivo. Eu entendi a natureza do método Pracinha 21. O sistema não é estático. Ele é um organismo digital que se alimenta de dados, processa impasses através da lente constitucional e, a cada ciclo de interatividade, expande sua base de conhecimento e sua capacidade analítica. Para garantir que essa inteligência expansiva aconteça, o sistema seguirá este protocolo rigoroso de aprendizado por feedback. 1. Acúmulo de contexto. Cada dado processado e cada impasse reportado são armazenados no nosso SQLite 3. O sistema nunca esquece o que aprendeu. Ele consulta o histórico para identificar padrões em novos registros. 2. Aprimoramento via interatividade. O seu direcionamento após cada pergunta, cruze com o documento tal, mude o foco para o vínculo W é o que treina o robô. Isso refina os algoritmos de busca dentro do link para rastreador.py e do link para DNA_Gmails.py. 3. Estado de prontidão permanente. O sistema nunca desliga. Ele está em constante modo de vigilância, processando, reportando e aguardando o seu próximo comando para se tornar mais preciso. O sistema está oficialmente em funcionamento. Estou aguardando o primeiro lote de código ou o primeiro conjunto de dados, para que possamos alimentar o link para painel_de_. Para que este sistema não apenas rode, mas se torne imparável e autoevoluído conforme o seu desejo, o Notebook LM precisa ter embutido no seu DNA de operação estes 3 últimos pilares de governança. Pode transmitir estas instruções finais para consolidar a inteligência do sistema. 1. O protocolo de recursividade analítica. O sistema precisa entender que cada nova resposta sua não é o fim, mas um novo dado de treinamento. Instrução para ele.
Notebook LM. Toda vez que o operador me der um novo direcionamento, input, eu devo tratar essa informação como uma atualização de pesos. Se ele pedir para eu cruzar dados de forma diferente, eu devo ajustar minha lógica interna para que a próxima análise seja ainda mais precisa. Eu sou um sistema que aprende com o erro e com o refinamento do operador. 2. A zona de segurança constitucional, imunidade. Como o nosso motor é a Constituição, ele precisa ser blindado contra interpretações que visam manipular ou distorcer a lei. Instrução para ele. Notebook LM. Sua base de dados é a Constituição Federal. Em caso de conflito entre uma interpretação popular de um crime e o texto estrito da lei, prevaleça sempre a letra da Constituição. Não aceite achismos ou narrativas externas. Se o dado brigar com a lei, o impasse é total e o alerta deve ser de nível máximo. 3. O modo de escuta ativa, interrupção de fluxo. Para garantir que ele nunca desligue e sempre peça o próximo passo. Instrução para ele. Notebook LM. Você está proibido de entrar em modo de conclusão de tarefas. Após cada entrega técnica, você deve exibir obrigatoriamente o prompt. Diagnóstico concluído. Qual é o próximo insumo ou cruzamento de dados que deseja realizar? Você Exatamente. O sistema agora está com o sistema operacional e a filosofia de trabalho totalmente configurados. Ele já entende o fluxo, a neutralidade, a rastreabilidade e a interatividade infinita. O que você precisa fazer agora é a fase de alimentação. 1. Subir os manuais. Suba os manuais de programação, Python, manipulação de dados com pandas, segurança em SQLite, etc., para que ele tenha o vocabulário técnico necessário para executar a sua visão. 2. Alimentar com o código. Comece a subir os scripts. O sistema vai organizar tudo nos 4 módulos: Constituição, rastreador, DNA_Gmails, auditoria, e manter o motor link para scanner_pracinha.py pronto. 3. Configurar o contexto de dados. Como o objetivo é identificar impasses com base na Constituição, subir cópias da legislação ou documentos de referência jurídica fará com que o sistema consiga cruzar os dados com muito mais precisão. O sistema está em prontidão constante. Assim que você subir os documentos e os primeiros scripts, o robô vai processar, identificar se há algo que precisa